Tremor de terra é registrado no centro de Cascavel. Alerta, número de novos casos de Covid-19 mais que dobra em uma semana em Toledo. Cascavel notifica empresas por atraso na entrega de uniformes escolares. Cerca de 20% dos alunos ainda não receberam os kits. Desenvolvimento, obras do polo têxtil foram iniciadas em Cascavel. Primeira estrutura vai focar na capacitação de profissionais para o crescimento do setor. Rally dos Sertões, pela primeira vez em 30 anos. Largada da competição será no Paraná. Lançamento foi realizado ontem na fronteira. A previsão do tempo também é destaque dessa edição. O Jornal Tarobá está no ar. É sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Seja muito bem-vindo à edição dessa quinta-feira do Jornal Tarobá. E já no início da edição de hoje, nós vamos ao vivo até a Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, porque daqui a pouquinho está prevista para começar uma coletiva de imprensa para tratar do caso de homicídio registrado em um drive-thru aqui de Cascavel. Ismael Elias acompanha toda essa movimentação e chega ao vivo agora com a gente. Oi, Ismael, bom dia. Oi, Dani Wolf, bom dia para você, bom dia, Ivan Luiz, bom dia, caro telespectador, você que está assistindo mais uma edição do JT1. Nós estamos aqui esperando a coletiva que vai ser feita pelo delegado adjunto da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, Dr. Fernando Zamoner. As investigações da polícia da Delegacia de Homicídios de Cascavel está bem avançada e deve haver agora novas atualizações, novas informações acerca deste caso de homicídio que foi registrado aqui em Cascavel e foi um caso que, aliás, movimentou o setor policial nesta última semana. Um caso registrado no domingo à noite, após uma discussão na principal avenida da cidade. Nós temos imagens que mostram o momento de atendimento por parte da Polícia Militar e também do SEAT. Tudo aconteceu em uma discussão por conta de um certo desentendimento em um drive-thru da cidade. Houve a necessidade da Polícia Militar se deslocar até este endereço, isso porque uma pessoa ficou ferida ao ser atingida por golpes de faca, e esta pessoa foi Gabriel Gomes Baiça, um rapaz ainda novo, mas que foi atingido por diversos golpes de faca na região de tórax, região de braço. Ele foi atendido pelo SEAT, foi levado ao Hospital Universitário aqui de Cascavel em estado gravíssimo. Neste local havia várias pessoas, várias testemunhas. Aliás, muitas delas registraram com os seus celulares e por isso esses vídeos foram divulgados por em diversos grupos de comunicação de aplicativo. Então a polícia seguiu as investigações, coletou também esses vídeos a fim de que anexasse no inquérito policial. Boa parte desses vídeos mostra a confusão no estacionamento. É possível perceber que existe uma troca de agressões por parte das pessoas que ali estão envolvidas e Gabriel é atingido pelos golpes de faca. Ele chega a atravessar a Avenida Brasil, ele cai debaixo de uma marquise que fica uma lanchonete aqui na Avenida Brasil. Logo o SEAT vem para o atendimento e encaminha ele para o hospital. O agressor entrou em um veículo branco, já foi identificado pela polícia. Esse veículo seria um veículo Pajero, que agora segue nessas imagens também de câmeras de monitoramento da região, tanto também das pessoas que lá estavam, populares que registraram. Essas imagens foram coletadas e agora estão anexadas no inquérito policial. A polícia identificou esse homem, e deve haver agora um pronunciamento, porque se identificou a placa do carro, também identificou o homem. Então a polícia agora segue com as investigações acerca do paradeiro deste homem. Havia um primeiro momento, uma informação de ele se aproximar aqui, aliás, de ele se apresentar na delegacia da Polícia Civil aqui de Cascavel. O delegado Fernando Zamoner já vem se posicionando para essa entrevista, é uma entrevista aguardada pela imprensa, também pela população de Cascavel, acerca deste fato. A polícia segue com seus trabalhos cotidianos, os seus trabalhos de investigação, como já tínhamos dito, anunciado aqui no Grupo Tarobá de Comunicação. Nossa programação ao longo da semana vem fazendo reportagens, ouvindo a Polícia Civil, e ouvindo também a Polícia Militar acerca deste fato, e por isso deve haver esse pronunciamento agora por parte da Polícia Civil aqui de Cascavel. São denúncias que estão chegando para a polícia aqui, Dani Wolf e Ivan Luiz, para
que a polícia possa, né, encerrar esse inquérito. A polícia quer saber o paradeiro desse homem, quer saber onde esse homem está. O Gabriel Gomes Baixa teve o corpo recolhido pelo Instituto Médico Legal de Cascavel, passou pelo exame de necropsia, foi liberado para os familiares para que ocorressem os atos fúnebres. Os atos fúnebres já ocorreram e agora nós vamos ouvir o delegado Fernando Zamoner. Bom dia, pessoal. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje para poder passar para vocês um panorama em relação ao andamento dessa apuração, né? Como vocês sabem, por vezes, até para preservar a adequada apuração do fato, a identificação da pessoa e principalmente até chegar na sua localização, no seu paradeiro atual, a investigação ela exige, como regra, que a gente preserve, né, o sigilo e que não divulgue de um modo um pouco antecipado algumas informações. Por isso que a época, aí, na primeira entrevista da Mariana, ela foi um pouco mais objetiva em relação aos fatos, para não gerar um prejuízo posterior, né? Mas como vocês sabem, a DH, nesse tipo de situação, é sempre com dedicação máxima. Tão logo a informação chegou, a equipe já foi a campo, buscando todas as informações possíveis, identificamos testemunhas, o levantamento das imagens que passaram por uma análise bem detalhada aqui pela equipe de investigação e já de forma muito breve foi possível chegar com o empenho, o trabalho da equipe, a identificação da pessoa que estava envolvida naquela briga, naquele conflito, né? Que acabou ferindo a vítima por golpes de faca, que entrou em óbito ainda no local dos fatos, né? Identificado o suposto autor, a equipe já diligenciou até a sua cidade de origem, que é onde em princípio ele reside, que é o município de Céu Azul, né? Tentou localizá-lo lá, não foi possível, né? No dia de ontem, o advogado de defesa já constituído, se apresentou como advogado constituído, procurou a DH, né, buscando algumas informações sobre o procedimento. Dentro daquilo que a equipe tinha conhecimento e podia passar, foi repassado. E hoje, então, recebemos a comunicação formal de que, por meio da defesa, que em tese, defesa da pessoa que figura como investigado no procedimento já, de modo devidamente formalizado, que ele não se apresentaria, que ficaria em silêncio e que por isso que ficaria em silêncio e que por isso seria desnecessária a sua oitiva. A conclusão lógica disso, portanto, é que o investigado, ao menos até esse momento, optou por não se apresentar voluntariamente. Em razão disso, e até para deixar de forma aí bem clara para todo mundo em relação ao trabalho da ADH, da Polícia Civil aqui de Cascavel. A equipe tem se empenhado desde o início, já no curso da segunda-feira já houve representação ainda por Doutora Mariana pela prisão preventiva do investigado. Após manifestação favorável do Ministério Público, o Poder Judiciário deferiu a prisão preventiva dele. Então já há sim um mandado de prisão em aberto, né, em relação ao suposto o autor, ao investigado. Esse mandado até então estava resguardado sob sigilo judicial. Hoje, em contato com o judiciário, foi feita já a publicização desse mandado e por isso então agora nós podemos abrir, trazer esse fato à imprensa para deixar para a comunidade também em relação aos detalhes da apuração, que a autoria já foi identificada, que as circunstâncias do crime foram bem determinadas, da situação em si foram bem, por assim dizer, individualizadas no curso do procedimento, que a gente já conseguiu ter uma dinâmica bem boa daquilo que efetivamente ocorreu. Então agora, como vocês sabem, eu não posso, né, indicar aqui de forma expressa, detalhada, a qualificação do investigado, mas existem imagens que são públicas, que já são de conhecimento geral de todo mundo, né? Quem o conhece, quem tem contato, por qualquer forma tem convivência com essa pessoa, ao nosso ver, evidentemente já sabe quem é. Então a gente pede o apoio dessas pessoas que, por favor, nos informem, nos comuniquem em relação ao eventual paradeiro, porque o nosso objetivo é, dar cumprimento sim à ordem judicial, é um fato grave, é um fato que precisa ser esclarecido. Tá certo, você acompanhou aí um trecho da entrevista coletiva do delegado Fernando Zamoner, da Polícia Civil de Cascavel, justamente esclarecendo alguns fatos em relação à morte em um drive-thru aqui de Cascavel durante o fim de semana. Ismael Elias continua acompanhando toda essa coletiva, mais detalhes aí no decorrer da nossa programação, também no Jornal Tarobá, ainda hoje, e no Tempo Quente, à 13h, né? O que de fato tem, a Polícia Civil já tem o autor, né, o possível autor desse crime, ele já foi identificado, o advogado de defesa esteve na delegacia dizendo que ele vai permanecer em silêncio, mas já existe um mandado de prisão aí contra ele.
E falando agora sobre um tremor de terra que foi registrado no centro de Cascavel hoje pela manhã. A Fernanda Toigo chega com mais detalhes ao vivo. Oi, Fer, situação que assustou os moradores da área central da cidade. Bom dia para você. Olá, bom dia, Dani, bom dia a todos. Sim, acabou assustando bastante aí o pessoal e a gente foi atrás dessas informações. O que ocorreu hoje foi um terremoto de magnitude 7,2, localizado no Peru, e são informações que nós conseguimos obter aí através do Serviço Geológico dos Estados Unidos, que tem acompanhado toda essa situação. O foco sísmico, ele foi localizado a 212 quilômetros de profundidade e atingiu aí o território do Peru e também parte ali da fronteira com a Bolívia. Foi bastante sentido também esse tremor de uma magnitude alta. Em Rondônia, tivemos também um episódio do Tribunal de Justiça. O prédio do Tribunal de Justiça de Rondônia chegou a ser evacuado, porque também esse tremor foi sentido de uma forma bastante intensa. Aqui em Cascavel também tivemos reflexos, possivelmente aí a respeito desse tremor. Foi em um prédio localizado na rua Presidente Bernardes, entre as ruas Rio Grande do Sul e São Paulo. Nós estivemos lá pela manhã. Esse tremor foi sentido principalmente aí por pessoas que trabalhavam no terceiro andar desse prédio. Nós conversamos com um morador que tem a sua casa e também empresa do ladinho desse prédio, e ele afirma que eventos assim são bastante recorrentes. Ele mora na região desde 1972. Moro aqui desde 72. Isso aqui cada ano, um ano e pouco, até menos, tem esse tremor. Porque aqui é uma fenda geográfica. E hoje, como foi? O senhor chegou a sentir? Sim. Mas já teve tremor bem maior do que hoje. Hoje foi pouco. Seu Flávio falou aí também sobre a sensação e as rachaduras que se intensificam no imóvel dele a cada vez que tremores assim são sentidos. É um vazio na barriga, no estômago. A gente fica um pouquinho meio tonto, meio grogue, assim, sabe? E na estrutura da sua casa, o senhor percebeu, ao longo desses anos, rachaduras que aparecem, coisas que podem ser devidas a esses tremores? Olha, essa rachadura começou com um prédio ao lado. E depois dessa rachadura, com os tremores, começa a aumentar. Como dá para ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Hoje, se medir a dilatação e no próximo tremor, vai estar bem maior a fissura. O susto foi grande, mas bem localizado em Cascavel. Até agora, só se tem conhecimento a respeito dessa região que teria sentido este tremor, e esta mesma região também já a gente teve episódios aí de pessoas narrando situações do gênero em outros anos. 2018 aconteceu na Rua Paralela. Hoje, então, esse prédio ele chegou a ser evacuado, o Corpo de Bombeiros foi acionado e nós também obtivemos informações junto à corporação do trabalho que foi realizado na área. Chegando no local, já tinham evacuado o edifício, foi feita uma vistoria, né, na estrutura, juntamente com o engenheiro responsável do edifício. Não foi encontrado nenhum dano estrutural, né, relacionado a esse tremor, e o pessoal depois foi liberado para voltar para o edifício. E sobre o que possivelmente teria ocasionado o tremor, o aspirante confirmou sim a possibilidade de ser um reflexo do terremoto ocorrido nesta manhã no Peru. Teve no mesmo horário, né, um tremor no Peru e um terremoto agora de manhã. Pode ser que tenha alguma relação, né? A gente não tem como confirmar, né, até porque é recente. Mas suspeita-se que possa ter alguma relação, mas o tremor sentido aqui foi um tremor bem leve, né, comparado. Segundo o aspirante Delay, as pessoas que sentiram o tremor tomaram aí as atitudes corretas. O prédio ele foi evacuado logo na sequência, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Outra alternativa é a Defesa Civil. Aí passou por uma vistoria, atestada a segurança, todo mundo voltou ao trabalho normalmente, sem nenhuma nova intercorrência. Ivan?
Obrigado, Fer. E agora uma novidade importante para Cascavel. As obras do Polo Têxtil foram iniciadas e essa é a primeira estrutura que vai focar na capacitação de profissionais para o crescimento do setor na cidade. Os tapumes indicam a obra. Ao lado do Terminal Nordeste será construído um polo têxtil. A empresa vencedora do processo licitatório iniciou a execução dos serviços. Quase R$ 435 mil de investimentos. A empresa tem cerca de 120 dias para a conclusão dos trabalhos. Enquanto isso, o município faz o planejamento para que, depois de pronta, essa estrutura aqui seja muito bem utilizada. Nós tivemos aí no dia 11 de maio publicada o contrato, a informação de que então foi exitosa a licitação em relação a esse polo têxtil. A construção dele, a execução vai levar aí 120 dias, essa é a nossa estimativa, para que a gente possa estar entregando aí toda essa estrutura à disposição da nossa população, dos nossos empresários, e uma parceria que vem dando muito certo entre a iniciativa pública e a privada. Então hoje nós temos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico o nosso comitê gestor e através do comitê gestor e de um grupo de trabalhos específicos que nós contamos então com a contribuição no desenvolvimento desse modelo de gestão que está sendo construído agora. A ideia é poder operacionalizar as ações de modo que a iniciativa privada possa ter acesso a políticas públicas voltadas para o polo têxtil. Segundo a secretária, a outra licitação deu deserta, não houve interessados. Mas a ideia de construir mais um polo têxtil na região oeste continua. Um novo trâmite deverá ser feito. Essa segunda etapa, a gente está buscando aí uma reanálise para uma possível proposta de uma nova licitação, para que então a gente tenha essa segunda estrutura também instalada no município. Balcão de negócios e um local para a capacitação de profissionais. Essa empresária do setor têxtil acredita que o impacto será direto. Ela precisa de gente qualificada para trabalhar. Hoje tem muitas vagas em aberto e não consegue preenchê-las. Uma barreira que, infelizmente, ainda tem travado esse mercado. O nosso setor é um setor que tem carência de mão de obra especializada. Então, quando a gente propôs fazer o polo têxtil, é justamente para que ele venha agregar conhecimento e trazer profissionalização para o setor. O nosso setor é um setor que tem carência de mão de obra. Eu hoje estou precisando de vários funcionários e não estou conseguindo a mão de obra capacitada para isso. Com o polo têxtil, o futuro será promissor. Ser destaque é só questão de tempo. Se o polo têxtil estiver buscando informação, trazendo essa informação e repassando aos empresários, fazendo com que ele se envolva no todo, eu acredito que a expansão é muito grande. E por Cascavel ser uma metrópole, né, vamos colocar assim, ela tem a capacidade tanto de fazer a produção como também a distribuição, como outros polos que nós temos. Então, assim, nós temos uma capacidade muito grande. E o assunto agora é Covid-19. O aumento de casos da doença tem preocupado. Em uma semana, mais que dobrou o número de confirmações em Toledo. Apesar desse aumento considerável no número de pacientes com o quadro de Covid-19, o município permanece em bandeira amarela, indicando baixo risco de contágio para as pessoas com o esquema vacinal completo, uma vez que os dados relacionados a óbitos e internamentos permanecem positivos, pois não há nenhum morador internado por causa da doença e não há registro de morte há 9 semanas. E o Sisop prorrogou o prazo para inscrições do atual processo seletivo em andamento para preenchimento de vagas e cadastro de reserva para atender o programa CETEA, Clínica Escola do Transtorno do Espectro Autista. As inscrições poderão ser feitas até 1º de junho. O link direto para a inscrição está no nosso portal tarobanews.com. A gente fala agora de vacinação. Voltamos a conversar ao vivo com Fernanda Toigo, que fala como está o cenário do esquema vacinal de todo o estado. Lembrando a você de casa que é preciso também ficar de olho na carteirinha. Fernanda, tem inclusive indicativo de vacinação de 4ª dose. Explica pra gente como que é essa história.
Pois é, Dani, olha só, a Secretaria de Estado da Saúde enviou uma solicitação ao Ministério da Saúde para a liberação da segunda dose de reforço, ou seja, a quarta dose para pessoas com idade abaixo, então, de 60 anos. O secretário de Estado da Saúde, César Neves, esteve em Brasília, pediu essa readequação na estratégia da vacinação, tendo em vista aí o aumento no número de casos respiratórios, de casos de Covid e também casos respiratórios. Temos acompanhado isso. Aqui em Cascavel também tem acontecido, as UPAs estão lotadas, temos retratado isso cotidianamente. O Paraná registrou um aumento de 80% nos diagnósticos de Covid neste mês de maio, comparado, então, ao mês de abril, o que preocupa o secretário de Saúde, que reforçou, então, esse pedido ao Ministério da Saúde e também falou sobre a importância da vacinação. Temos hoje 4.300.000 doses de vacinas de reforço que não tiveram a receptividade nesse público-alvo elencado. Temos ainda 1.300.000 doses de vacinas concernentes à segunda dose que também não foram aplicadas. Temos uma baixa cobertura de doses na vacinação de crianças e temos também um incremento dos casos de gripe, a influenza. Diante disso, trouxemos uma proposta em nome do Estado do Paraná, a fim de que o Ministério valide e abone a nossa estratégia de uma quarta dose aberta a todos os paranaenses abaixo de 60 anos e também ampliarmos o espectro de pessoas que possam receber a importante vacina contra a influenza. O Ministério considerou o pedido da Secretaria de Estado do Paraná, disse que esse pedido é importante, mas que vai ser analisado conforme aí a viabilidade técnica. A Secretaria de Estado da Saúde também solicitou a prorrogação da campanha de vacinação contra a influenza. A segunda etapa dessa vacinação segue até o dia 3 de junho, com uma meta de cobertura de 90% do público-alvo. Ivan? E a Câmara dos Deputados aprovou medida que garante a gratuidade na cobrança de bagagens despachadas pelas companhias aéreas. Mas para começar a valer, é preciso a sanção do presidente Bolsonaro. O Bruno está embarcando para Recife e precisou desembolsar R$ 270 a mais para levar toda a bagagem. Ruim obrigatório, né? Algo ruim, que a gente tem que desembolsar um dinheiro, mas não tem outro jeito, tem que pagar, né? Tem que comprar. Desde 2016, as empresas aéreas cobram uma taxa extra dos passageiros que precisam despachar as malas. Uma medida provisória aprovada pelo Congresso permite que cada passageiro possa voltar a enviar, sem custos, uma mala de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em internacionais. O texto considera a cobrança adicional uma prática abusiva. Quem vai sem bagagem ocupa menos, né? Então talvez é justo que esse cara que vai sem bagagem pague menos. E quem vai com bagagem talvez pague um pouco mais. Olha, pelo que a gente ouve falar, para a gente não é interessante, mas as empresas estão tiveram tanto prejuízo, tanto tempo paradas e tudo, né? Eu não sei. Hoje o viajante só pode levar sem custo adicional uma bagagem de mão de até 10 quilos. Se passar disso, tem que pagar. Com a aprovação pela Câmara, a volta da gratuidade para malas despachadas precisa agora ser sancionada pelo presidente da República. Para este advogado, especialista em direito do consumidor, a decisão do Congresso pode encarecer ainda mais as tarifas. Essa política de bagagem gratuita, ela é uma espécie de ilusão, né? E aí você tem a velha frase da escola de Chicago, que não existe almoço de graça, né? Não existe bagagem de graça. Isso tem custo principalmente por conta do peso, do transporte. Temo que, na verdade, o consumidor seja muito mais prejudicado por essa aparente benesse do que o contrário. Agora, 12:08, entramos na reta final para a entrega das declarações do Imposto de Renda 2022. Rogério Antunes, ao vivo aqui com a gente, e relembra qual o prazo e o pessoal precisa se apressar, né, Rogério? Boa tarde para você. Oi, Dani, boa tarde para vocês aí no estúdio, para o pessoal que acompanha a gente de casa também. Reta final, viu? Próxima semana, dia 31 de maio, terça-feira aí da semana que vem. O pessoal aí tem pouco tempo para correr atrás da documentação necessária e fazer a declaração do imposto de renda.
É claro que existe alguns riscos de deixar aí para a última hora, portanto, vale esse alerta aí para você de casa. Inclusive, a Receita Federal já fez um levantamento aqui no país que apontou aí que até o momento quase 27 milhões de declarações das 34 milhões que deveriam ter sido entregues, né? Que representa 80% aí do número total, ou seja, faltam aí um pouco mais de 7 milhões de declarações para serem entregues ainda. Sobre o assunto, a gente conversou com o Jefferson Bofim, que é contador aqui em Cascavel. Aproximadamente 6 dias para acabar o prazo, e a orientação que a gente passa é o que é. Se você, contribuinte que está na obrigação de fazer a sua declaração e não teve tempo ainda de separar a documentação, entrega a sua declaração em branco, passa o prazo com calma, retifica depois e faz uma declaração completa sem nenhum erro. Porque se você não entregar, vai correr o risco de levar multa. Lembrando a você de casa, se deixarei para a última hora, o sistema pode travar, como ocorreu em outras situações do ano passado. Aconteceu isso, pode acontecer novamente. A gente aproveita para reforçar aqui quem deve fazer a declaração de renda neste ano. A questão do sistema travar já é um problema muito grave, porque vamos deixar para a última hora. Vai dar congestionamento de declaração, daí pode cair a internet, daí não funciona, então assim... Muitos contribuintes pagam o preço porque deixam para a última hora. O trabalhador ou aquele empresário que teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, que receberam rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil, que tiveram bens e direitos acima de 300 mil e aquela pessoa que aplicou na Bolsa de Valores. Então, assim, essas pessoas estão obrigatoriamente obrigadas a fazer a declaração. Aproveito para reforçar mais uma vez, 7 milhões de pessoas ainda devem fazer a declaração. Se você faz parte desta conta e mora aqui em Cascavel e na região, se apresse, porque o prazo está acabando. Dia 31 de maio, mais uma vez a gente reforça, né? Dani e Ivan, volto com vocês no estúdio. E não vai ser prorrogado novamente, né, Rogério? Muito obrigada pela sua primeira participação aqui com a gente. Falando de educação, em Cascavel, muitos alunos da rede pública ainda aguardam pelos conjuntos de uniforme. A Fernanda Toigo volta ao vivo com a gente. A situação é causada pelo atraso das empresas ganhadoras da licitação. É isso mesmo, Fê? É isso mesmo, Dani. A gente volta para falar desse assunto porque nós temos recebido aí várias mensagens dos pais questionando quando é que esse uniforme de fato vai chegar. Muito também por conta do frio que nós tivemos, frio intenso na semana passada. As crianças precisam desse agasalho. A entrega estava prevista para acontecer no mês de março. Ela foi iniciada a conta-gotas e agora essa entrega já não está acontecendo mais porque os produtos não foram entregues. Então, várias escolas aí ficaram sem esse atendimento. CMEIs, pelo menos 6 CMEIs estão à espera desses uniformes. E o que aconteceu de forma aí parcial, né? Então, tem muitos alunos aí da rede municipal ainda sem uniforme. Hoje pela manhã, nós conversamos com a secretária Márcia Baldini, que explicou toda essa situação. Em Cascavel, 4 empresas fazem o fornecimento. Elas foram notificadas, o próximo passo é o processo administrativo e o que elas alegam é a falta de matéria-prima por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Acompanhe o que disse, então, a secretária de Educação, Márcia Baldini. Estamos com em torno de 80% de todas as unidades entregues. No entanto, é uma coisa bastante extraordinária novamente para nós. As empresas estão com atrasos recorrentes em relação à entrega do material. As empresas já foram notificadas diversas vezes, estão justificando que o atraso na entrega está devido à própria questão da guerra na Ucrânia, ao fechamento da China, a pandemia, o tecido ele é importado. No entanto, a gente não pode ficar com prejuízo aos nossos alunos, né, que são o usuário desse uniforme escolar. Então, nesta semana vai o processo administrativo contra as empresas pelo não cumprimento dos prazos estipulados no contrato. Continuaremos a receber e conforme a gente for recebendo, é realizada a separação e entrega, então, para os alunos.
A secretária de Educação também informou que, para que essa situação não se repita no ano que vem, a licitação de 2023, a licitação dos uniformes, já está sendo preparada. Márcia Baldini também pontuou, listou aqui algumas obras, questão de infraestrutura, importante sempre para a educação aqui no município de Cascavel, e nós teremos aí novidades nos próximos dias. Nos 15 dias, a inauguração do CEAVEL, Centro de Formação dos Servidores Municipais, que é um lugar de apoio muito importante para a Secretaria de Educação. Na próxima semana, temos o lançamento da ordem de serviço da Escola Maria Tereza, no bairro Santa Cruz, reforma geral. Temos a ordem de licitação da Escola Maria Neres, que é reforma e ampliação, que fica no bairro Faculdade. Até o final, provavelmente que na outra semana, teremos o lançamento de um Super CMEI, que é um modelo diferenciado, o primeiro no estado do Paraná, com esse tipo de atendimento de criança de 0 a 2 anos e meio, que vai comportar quase 300 crianças em tempo integral. E logo mais, até o início do mês de junho, teremos o lançamento da obra da escola Aloy João Mann, autorização de licitação. Esse Super CMEI é Cascavel saindo na frente. Nós pedimos aí mais detalhes para a secretária, mas ela disse que o anúncio não vai partir dela e sim do chefe do executivo, mas pelo que a gente pôde apurar, tem esse diferencial de ser o primeiro do Paraná, atendendo crianças de 0 a 2 anos e meio. A princípio, serão 300 vagas. E a gente pretende acompanhar isso de perto, afinal de contas, investir em educação é sempre muito necessário, né? Um trabalho de base que faz toda a diferença aí na vida da nossa cidade, do nosso estado e também do nosso país. Eu volto com vocês no estúdio. Com certeza, Fer, muito obrigada por mais uma participação sua aqui no Jornal Tarobá, trazendo essa novidade. Então, você que é de Cascavel, a construção desse Super CMEI na cidade, algo inédito aqui no nosso estado. Segurança Pública também é destaque aqui no Jornal Tarobá. Ellen Santos chega ao vivo agora com a gente e tem detalhes de uma apreensão de maconha, mais de 200 quilos em Cascavel. Ellen, boa tarde para você. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Tarobá, primeira edição. Exatamente, mais uma ação bem sucedida das equipes da Polícia Militar aqui de Cascavel, que tiraram uma grande quantidade de drogas de circulação. Esta ação foi realizada no bairro Cancelli e os policiais apreenderam 240 quilos de maconha. As equipes receberam denúncias de moradores de que há uns 2 dias umas pessoas estavam descarregando alguns pacotes pretos dentro desta casa. As equipes rapidamente, assim que receberam essa denúncia, foram até esse local que fica ali no bairro Cancelli e quando chegaram, encontraram um homem dentro do imóvel. Ele percebeu a presença policial, rapidamente fugiu para uma área de mata e até o momento não foi localizado. Já em revista na casa, os policiais encontraram esses tabletes de maconha que totalizaram 200 quilos e foram apreendidos pelas equipes do pelotão de choque da Polícia Militar. A droga foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil aqui de Cascavel e até o momento, então, como eu disse, esse suspeito segue foragido, mas as equipes já têm a identificação e seguem as buscas e contam também com a ajuda da população para denúncias através do telefone 190 da Polícia Militar. Ivan, eu volto com você. Muito obrigado pelas informações, Ellen. Olha, a Polícia Civil está investigando um duplo homicídio e uma tentativa registrada na última terça-feira em Assis Chateaubriand. O crime aconteceu numa distribuidora de bebidas. Imagens mostraram o momento em que o suspeito chegou no local e atirou contra as vítimas. 2 homens morreram e outro ficou ferido. O suspeito do crime segue foragido. Uma mulher foi presa com um carro furtado na noite de ontem por equipes do pelotão de choque na marginal da BR-277 em Cascavel. A polícia tentou abordar a motorista do carro que fugiu. Durante a perseguição, o suspeito perdeu o controle da direção e parou no canteiro central da rodovia. Ele fugiu, mas a passageira foi presa. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. A seguir, você vai ver que a Sanepar vai ampliar a rede de tratamento de esgoto no sudoeste do Paraná. Tem também os detalhes da previsão do tempo. Você fica com imagens de Foz do Iguaçu, a terra das cataratas, e da capital do oeste, Cascavel.